Ok, página 91 na apostila, e nós estamos aqui em número 6, onde diz a publicação da Bíblia de Estudo Scofield, 1909. E eu tenho essa Bíblia aqui que eu gosto de usar. Não tem notas, não é uma Bíblia de estudo, mas tem espaço suficiente para eu escrever bem pequeno as minhas próprias notas. Mas hoje em dia parece que todo mundo quer uma Bíblia de estudo. Bíblia de estudo, considerando todos os séculos da igreja, é uma novidade. Não existia. O povo não tinha o privilégio de ler a Bíblia e na hora de não entender algo, só olhar embaixo, ou do lado, ou no meio, para ver algum comentário ou definição de uma palavra, ou algo que acaba juntando ideias bíblicas para dar uma ideia naquela parte, com referências cruzadas, etc. Então, quando o homem chamado Scofield, C.I. Scofield, quando ele produziu essa Bíblia, foi uma coisa transformadora. Diz aqui a primeira versão dessa Bíblia só tinha referências cruzadas, que já é algo maravilhoso, mas a de 1917 tinha vários comentários dele, criando uma Bíblia de estudo sem igual. Além da Bíblia de Genebra, ou seja, a Geneva Bible, essa de Scofield era basicamente a única Bíblia de estudo disponível na época. Então, hoje em dia, é impossível calcular o número de Bíblias de estudo disponíveis hoje em dia. Tem no inglês, tem no português e várias outras línguas, e tem estilos diferentes, de versões da Bíblia diferentes, enfatizando coisas diferentes, como por exemplo a apologética, ou a língua original, ou costumes, a cultura, ou comentário mais devocional, etc. Tudo isso dentro de uma Bíblia. Mas na época só tinha basicamente essa do C. Scofield. Scofield em si, ele era um teólogo conservador, cujos comentários popularizavam principalmente o dispensacionalismo. Além disso, os comentários procuravam reconciliar a nova ideia de que a Terra é muito velha com o que a Bíblia diz sobre a criação da Terra. Então, esse homem, ele era uma das pessoas principais para promover a ideia que Deus opera de uma certa forma em épocas diferentes da história do mundo. Então, ele estabeleceu certas coisas e operava de uma certa forma com Adão, uma outra forma com Abraão, vamos começar, Adão, depois Noé, depois Abraão, depois Moisés, e a coisa vai até o fim dos tempos. E cada época diferente da operação de Deus é uma dispensação ou uma administração diferente. Então, por exemplo, hoje nós não vamos para o tabernáculo, uma tenda em Jerusalém, cortando um cordeiro, colocando no altar e queimando o animal para sacrificar a Deus. Nós não fazemos isso, nós fazemos parte de uma outra dispensação. E C. Scofield, ele colocou essa ideia na Bíblia dele, e realmente isso espalhou bastante a ideia nas igrejas. Essa Bíblia se tornou a Bíblia mais usada dos fundamentalistas durante uma boa parte do século XX. Ele era um homem conservador, ele acreditava na Bíblia, ele falava a Bíblia é a palavra de Deus, ele enfatizava boa doutrina, não é um livro cheio de falsidade. Há coisas erradas, sim, na verdade há coisas erradas. Especificamente, ele ficou influenciado pela teoria da evolução e colocou dentro de alguns comentários nessa Bíblia de estudo a ideia que Deus usou a evolução
para criar as coisas. Mas a Bíblia não fala isso. Ele inseriu isso pelos comentários dele. E até hoje tem pessoas que acreditam nessas coisas, talvez até influenciadas por ele. Mas os fundamentalistas, as pessoas mais firmes na Bíblia, usavam muito essa Bíblia. E eu lembro de vezes que eu visitava uma igreja e o pastor no púlpito, ele não falou, abra a sua Bíblia no livro tal, ele falou, abra a sua Bíblia Scofield, no livro tal. Ele usava a palavra Scofield, está na sua Bíblia Scofield, página 1332, esse tipo de coisa. E era a Bíblia. Se você não tem Scofield, então você é errado, você é liberal, você tem teologia errada, falsa doutrina, você não crê na Bíblia. Tem que ter Scofield, né? Era desse jeito. Eu me lembro pessoas enfatizando essa Bíblia de estudo desse jeito. E eu vinha de uma outra igreja que não enfatizava isso, eu achava meio estranho, né? Mas o que as pessoas enfatizavam, eu pensei, uau, então essa Bíblia é boa, né? Você só usava a Bíblia Scofield na sua vida? Não estou falando que você, mas você só usava, né? Você tinha essa Bíblia na sua criação, né? E eu tenho uma cópia em casa, eu gosto de várias coisas. E, se eu não me engano, o meu pastor, ele só usava essa Bíblia, mas se ele não lê as notas, ele escreve as notas dele bem em cima das notas na Bíblia dele. Se eu não me engano, é essa Bíblia que ele usa. Mas eu já vi dentro da Bíblia dele, ele escreve o que ele vai pregar dentro das páginas e tudo. Eu marco muita coisa na minha Bíblia também para me ajudar. Mas, basicamente, a primeira Bíblia de estudo, e a Bíblia de Genebra já tinha notas, inclusive a Bíblia chamada King James, Rei Tiago, né? Tinha notas também, mas nada comparado com a Bíblia chamada Scofield, né? Muito interessante, homem bem influente por causa disso. Imagina, você quer uma Bíblia de estudo, a única Bíblia tem as notas dele. Então é um homem de grande influência até hoje. Número 7, a fundação da Congregação Cristã do Brasil, 1910. Então o que aconteceu? 1901, o movimento moderno de falar línguas surgiu. 1906, o movimento pentecostal moderno nasce. Agora, logo depois, 1910, essas coisas que nasceram nos Estados Unidos, logo chegaram aqui no Brasil. Não demorou muito, não. 4 anos, já está aqui. Luiz Francisco, se eu não me engano, o nome anterior dele era Luigi, mas Luiz Francisco nasceu em 1866, morreu em 1964. Ele era um italiano que tinha emigrado para os Estados Unidos, foi convertido para pentecostalismo antes de vir ao Brasil para implantar a CCB no Brasil, a Congregação Cristã do Brasil. E as primeiras congregações ficavam em São Paulo e foram formadas de pessoas que anteriormente eram batistas, presbiterianas e metodistas. O movimento dele é muito forte no Brasil, sem sombra de dúvida. Nem sei quantos milhões são membros da CCB, mas uma igreja fundada por um dos primeiros implantadores de igrejas pentecostais. Número 8, a fundação da Assembleia de Deus no Brasil. No próximo ano, 1911, outra igreja pentecostal. Adolf Gunnar Wingren, 1879, morreu em 1933. E Daniel Berge, 1884 a 1963. Esses 2 homens da Suécia, que foram influenciados pelo movimento pentecostal nos Estados Unidos, vieram ao Brasil, fundando as primeiras Assembleias de Deus. Então é interessante notar como não existia pentecostalismo no Brasil antes de 1910, 1911. Não existia, não estava aqui.
A primeira congregação foi fundada em Belém. A fundação da Assembleia de Deus é a primeira de 3 ondas pentecostais no Brasil. As ondas posteriores enfatizavam a cura, guerra espiritual, prosperidade, o uso de tecnologia e influência política. E vocês sabem como a Assembleia de Deus era uma igreja bem rígida por bastante tempo, e ainda tem isso, mas também tem as formas menos rígidas, mas nós estamos vendo o pentecostalismo e outras denominações surgindo no Brasil, como por exemplo Deus é amor, e a ênfase vai cada vez mais distante do evangelho da salvação para curas, lutas, batalhas contra forças diabólicas, demônios, etc. E a mais. Eu não vou poder focar muito nessas coisas porque é um estudo enorme e nós precisamos continuar. Vamos continuar aqui agora então, número 9, o nascimento do fundamentalismo. Fundamentalismo. Nossa igreja é fundamentalista e não pentecostal, não liberal, mas fundamentalista. Então isso vai ser muito importante para nós. 1920 é a data, mas vamos tentar entender a ideia aqui. Curtis Lee Laws, o editor batista da revista The Watchman Examiner, imprimiu pela primeira vez a palavra fundamentalista para descrever qualquer pessoa que rejeitava o racionalismo, ou seja, modernismo, ou seja, liberalismo, que estava infiltrando as igrejas na época. Então, eu quero ligar algumas coisas aqui para ajudar vocês. No século XIX, Deus permitiu vários avivamentos, especialmente nos Estados Unidos. Surgiu uma ênfase, nós precisamos pregar o novo nascimento em Jesus Cristo. Você precisa nascer de novo. Você precisa colocar toda a sua fé em Jesus para ser salvo. Você tem que fazer isso ou você vai para o inferno. E milhares de pessoas receberam Jesus. Essas coisas ficaram tão influentes que mudaram a sociedade. As pessoas até chamavam os Estados Unidos a América cristã, pela influência. Muito forte o movimento de avivamentos no século XIX. Mas isso não quer dizer que não existia pessoas que rejeitavam a Bíblia e milagres e o sobrenatural. Esse outro movimento, chamado modernismo, ou racionalismo, ou liberalismo, é basicamente negar o que é sobrenatural. E esse movimento dizia, na verdade, Jesus não nasceu de uma virgem. A Bíblia é boa, mas não é perfeita, tem erros. Jesus, ótimo homem, bom doutor de moralidade, mas, sabe, ele não era o Deus. E as pessoas dessa outra ideia estavam ensinando essas coisas e infiltrando as igrejas. Infiltrando bastante. Chegou ao ponto que as pessoas que vieram dos avivamentos falavam, peraí, a América cristã não é tão forte assim. Nós estamos perdendo a próxima geração, nós estamos perdendo a influência da Bíblia. O povo está indo atrás de falsidades, o povo não está acreditando mais na Bíblia. E existe um certo grupo de doutrinas fundamentais, de coisas básicas da fé cristã, e nós não vamos abandonar essas coisas. E esse homem, Curtis Lee Laws, em 1920, ele escreveu a palavra fundamentalista.
para descrever a pessoa que falou: eu não vou abandonar essas coisas básicas e centrais da fé cristã. A Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é Deus, Jesus nasceu de uma virgem, milagres são possíveis, existe o sobrenatural, esse tipo de coisa. Então, eles não estavam querendo necessariamente se separar dos falsos doutores, etc., mas eles estavam querendo se unir por volta da sã doutrina bíblica. Mas o resultado é que por unir por volta da Bíblia daquele jeito, eles precisavam se separar desses que estavam ensinando falsidade. O movimento fundamentalista se fortalecia principalmente pelos esforços dos presbiterianos na Universidade de Princeton e depois pelos batistas entre 1910 e 1920. O termo fundamentalista servia para unir os irmãos que acreditavam na inspiração e na inerrância da Bíblia, ou seja, a Bíblia não tem erros. E também servia para separar os fundamentalistas dos que não acreditavam nessas coisas. A Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana identificou 5 fundamentais em 1910. Então, segundo esses homens, você é fundamentalista se você acredita na inspiração e na inerrância das Escrituras. Então, se você acredita que Deus inspirou a Bíblia pelo Espírito Santo de Deus e que a Bíblia não tem erro, então você tem uma das coisas dos fundamentalistas no seu coração. Segunda coisa, o nascimento virginal de Jesus. Terceira coisa, a expiação do pecado pela morte de Jesus. Número 4, a ressurreição corporal de Jesus. Número 5, a realidade histórica dos milagres de Jesus. Então, segundo eles, nós podemos ter comunhão com você e você é fundamentalista igual a gente se você afirma essas 5 coisas, esses fundamentais. O significado histórico do termo fundamentalismo, porém, foi alterado ao longo do século XX para falar mal de qualquer sistema de crenças que não se abre para as opiniões alheias. Então, o que aconteceu? Hoje, em certos grupos, se eu falar, eu sou fundamentalista, as pessoas não vão gostar. Isso quer dizer que você está fechado a outras ideias e opiniões, e você não vai querer conversar, e você não quer nem vai usar seu cérebro. Você quer continuar burro, porque você odeia a ciência, você odeia os estudos dos professores nas universidades. E eu vou falar para vocês, infelizmente, um câncer dentro do fundamentalismo é uma certa aversão contra o que é usar o cérebro. Mas eu vou falar algo para vocês que eu notei quando eu estudei esse movimento e os homens principais desse movimento fundamentalista nos primeiros dias do movimento, primeiros anos. Esses homens não eram burros não, extremamente inteligentes. Eles eram eruditos, estudiosos, e eles estudavam para entender o que a Bíblia realmente fala e acreditavam na Bíblia. E você pode até procurar mensagens dos antigos fundamentalistas, e coisas bem forte mesmo. E eu não tenho nenhum problema em usar o termo fundamentalista. Eu sou fundamentalista, não no sentido moderno que ficou pervertido, mas no sentido histórico. Eu acredito que Deus nos deu a Bíblia, eu acredito que Jesus nasceu de uma virgem, eu acredito que Jesus, a morte dele expiou o pecado, eu acredito que Jesus ressuscitou corporalmente, eu acredito que Jesus realmente fez milagres, eu acredito nessas coisas. Então, no sentido histórico, sim, eu sou fundamentalista. E o que hoje em dia distingue o fundamentalista é que o fundamentalista vai batalhar pela fé.
Eu não vou simplesmente falar, eu acredito nessas coisas, mas se você não acredita, não importa, você pode chegar na minha igreja, você pode pregar, porque se você prega em nome de Jesus, não importa o que você crê. Então, aqui, quando nós consideramos a ideia de ser fundamentalista, é acreditar nas coisas básicas da Bíblia. Fundamentalismo não é ser cruel, não é odiar os outros, não é maltratar os que têm crenças diferentes, não é ser terrorista, não é ser igual aos muçulmanos. Ser fundamentalista é acreditar na Bíblia. E eu não quero misturar a Bíblia. Por causa disso, como fundamentalista, eu não vou poder ter comunhão com alguém que nega a Bíblia. Por exemplo, vamos dizer que um cara chega aqui e ele quer pregar falsidade. Fundamentalista não vai deixar o cara assim que prega falsa doutrina pregar no púlpito. Dentro do coração do fundamentalista é a necessidade de batalhar pela fé. Note algo comigo, se vocês têm suas Bíblias aí, no penúltimo livro da Bíblia, livro de Judas, por favor. Eu gostaria de mostrar um versículo para vocês aqui no livro de Judas. E diz aqui, em Judas só tem um capítulo, né? Então, versículo 3 diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Então, a ideia de batalhar pela fé não é uma ideia errada, é uma ideia bíblica. Então, nós não podemos permitir qualquer cara entrar na igreja e ensinar algo. Nós acreditamos na Bíblia, nós vamos precisar batalhar pela Bíblia e não permitir certas coisas serem ensinadas. Então, há mais que eu posso falar sobre isso e provavelmente vou, mas agora vamos continuar aqui. Página 92, número 10, que diz o julgamento de Scopes, 1925. América cristã. Na escola pública, naquela época, o professor orava, tinha a Bíblia, isso era normal. Mas havia um movimento de colocar outras coisas com a Bíblia, contra a Bíblia, e causou algo que acabou mudando o mundo. A teoria da evolução, popularizada por Charles Darwin, 1809 a 1882, estabelecia uma explicação da origem da humanidade sem precisar de Deus, algo incompatível com a Bíblia e o cristianismo. Charles Darwin, ele é basicamente o profeta ou o Deus de muitas pessoas. Ele ficou no lugar de Jesus Cristo. Ele ensinava que ao longo dos anos, variações, mudanças em cada animal acabou criando novos animais. E nós viemos de animais. Nós viemos de uma forma de macaco. E o macaco veio de, vamos dizer, um peixe. O peixe veio de um ser menos desenvolvido. E tudo isso. Então nós somos meramente o produto de um processo randômico que ninguém controla. Esse sistema da teoria da evolução opera sozinho
não precisa de nenhuma força sobrenatural. Simplesmente opera. A evolução, então, não precisa de Deus. E é a evolução que começou a infiltrar as mentes das pessoas, inclusive governantes. Se Deus não existe, então a maior autoridade na sociedade é quem? É Deus? Não, ele não existe. Então a maior autoridade é quem? É o presidente, o rei, é ele que domina, é ele que fala. Daí note aqui, letra B, o político americano chamado William Jennings Bryan, que nasceu em 1860 e morreu em 1925, ele percebeu que era essa teoria da evolução mesmo que levou a Alemanha a entrar na Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, ele usava a influência dele para avisar dos perigos da teoria da evolução nas escolas da América cristã. Ele falou, olha, o que aconteceu lá, que criou a Primeira Guerra Mundial, era por causa dessas falsas ideias, como, por exemplo, a evolução. E nós somos a América, nós não somos a Alemanha, e nós temos um sistema baseado em Deus, nós temos a Bíblia, nós oramos, é isso que nós pregamos, nós nascemos no meio desses avivamentos, esses pregadores, Dele Moody e outros. Nós não podemos abandonar quem nós somos, porque nós sabemos o que é o resultado se você abandonar a Deus. Então esse político, ele falou, vamos lidar com isso. William Jennings Bryan falou, vamos lidar com isso. Como resultado, o estado americano de Tennessee, onde os meus 3 mais velhos nasceram, passou uma lei polêmica que proibia ensinar a teoria da evolução nas escolas, que parece louco hoje em dia, mas ficou proibido ensinar a evolução nas escolas. Quem já ouviu alguém falar sobre os dinossauros de milhões de anos atrás? Alguém já ouviu isso? Isso não vem da Bíblia, vem da teoria da evolução. Não existia isso antes do Charles Darwin, basicamente. Simplificando um pouco, mas basicamente não existia essa ideia. Então, quando eles começaram a notar a entrada, a infiltração da teoria, eles falaram, não, vamos fazer uma lei, não pode ensinar a evolução nas escolas. Letra D aqui, em 1925, um professor chamado John Thomas Scopes foi considerado culpado de ter ensinado a evolução na escola. Ele precisou pagar uma multa de $100, porque ele ensinava contra essa lei que foi criada. Esse julgamento e a peça chamada Inherit the Wind, ou Herda o Vento, de 1960, que veio depois, foram usados para destruir a credibilidade dos fundamentalistas e da Bíblia. Essa peça, as pessoas basicamente mostraram o que aconteceu no tribunal ou no julgamento desse homem Scopes, quando as pessoas argumentavam como pode incluir a evolução na escola ou não deve incluir a evolução na escola. E nesse julgamento foi proibido mesmo ensinar evolução nas escolas. Mas quando esse filme passou depois, passou de uma forma que realmente trouxe uma vergonha para os fundamentalistas, para as pessoas que falavam, nós precisamos de leis para proibir a evolução nas escolas. Então, ainda que ganhasse no julgamento o nome de Cristo e da Bíblia e da igreja e dos fundamentalistas ficou sujo. Por causa disso, hoje, letra F, a evolução e não a Bíblia é ensinado nas escolas, na TV, nas universidades, como a consequência disso. Então, por exemplo, é só ligar a TV, assistir um programa para crianças sobre
dinossauros. E não vai demorar, logo, logo, o cara que fala para o seu filho vai falar que esse dinossauro é de, sei lá, 15 milhões de anos atrás, algo assim, né? Eu só escolhi um número, porque os números, até os números deles ficam mudando. Isso não existia, não era nem permitido por um período. Mas, infelizmente, a igreja perdeu a sua influência nas escolas e nas universidades. E agora o professor na escola não é nem permitido, orar com os alunos hoje em dia. Porque é como se eles estivessem empurrando a religião. A evolução reduz o homem para um processo randômico. Isso impacta a mentalidade e a moralidade da sociedade. E infelizmente o que está acontecendo é que com cada geração Deus fica mais longe. A evolução ensina que nós somos simplesmente animais, e o resultado é que ninguém tem valor especial diante de Deus. Você é meramente o resultado de um processo. Então um aluno que não gosta da vida dele, ele pega uma arma e mata outro aluno e não importa, você não é nada. Deus não te criou, você é meramente o resultado de algum processo. E infelizmente nós estamos vendo muitas pessoas morrendo hoje em dia nas escolas, etc., por causa dessas ideias falsas que estão infiltrando cada vez mais. E até influenciaram o próprio Adolf Hitler, que usou o ateísmo para promover certas coisas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas é outra coisa para outra hora.